A paz, meu querido. Nós estamos aqui mais uma vez meditando na Palavra de Deus e meditando aqui, meus amados, no livro do Apocalipse, sobre as 7 cartas às 7 igrejas. E chegamos aqui em Tiatira. Amados, a igreja em Tiatira, aqui no capítulo 2, do versículo 18 ao 19, Cristo se apresenta para cada igreja com uma característica. E aqui ele se apresenta como o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo. Meus queridos, Cristo, onde ele aparece no capítulo 1, com as características, e agora ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Porque Jesus é aquele que observa tudo. E que seus olhos, eles estão prontos para derreter as obras, para esmiuçar as obras. E se a obra for de palha, ela vai sucumbir. Mas se ela for de ouro, ela vai derreter em meio às suas chamas, mas ela vai continuar refinada. Ela vai continuar pura. Amados, que nós possamos realmente receber esse alerta de Cristo. Quando nós meditamos nas igrejas, aqui nas 7 cartas, Cristo traz um alerta para a igreja, uma denúncia para a igreja. Porque os maiores perigos da igreja, elas estão externamente, mas os seus piores e maiores inimigos estão internamente. Porque ninguém pode destruir uma igreja que se mantém firme, apesar de todos os ataques que são feitos a ela. Então nós podemos observar aqui que o maior inimigo da igreja, Satanás, a antiga serpente, o dragão, o diabo, ele ronda ao derredor para que possa tragar. Na igreja de Esmirna, ele tinha uma sinagoga. Ele também tinha uma sinagoga na igreja de Filadélfia. Em Pérgamo, ele tinha um trono. E na igreja que estamos aqui em Tiatira, ele tinha uma profetisa. Veja bem que a influência do diabo, primeiro nós dizemos o seguinte: o mundo jaz no maligno. Esse mundo, essa terra é governada pelo diabo. Mas quando a igreja ela se materializa em qualquer lugar, ali o diabo procura marcar um território, um lugar. Não sei se seria a pior coisa para uma igreja ter uma profetisa do diabo, mas eu acredito que é bem ruim uma igreja ter uma profetisa diabólica. Veja bem o que tem aqui. Bom, antes de falar a profetisa, antes de falar até aqui especificamente da profetisa, eu quero destacar que Cristo conhecia as obras daquela igreja. Que obras tinham aquela igreja? Amor, fé, serviço, perseverança, aumentando cada vez mais. Ou seja, era uma igreja que ela tinha muita obra no início, mas ela foi aumentando, até que ela teve também muitas obras. Ou seja, uma igreja de muitas obras e que ia num ritmo cada vez mais crescente. A gente pode imaginar uma igreja que tenha muitas obras no início, depois vai esfriando, até que ela fica com poucas obras, mas esse não era o caso da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é uma igreja ativa, uma igreja de amor, de fé, de perseverança, de muito serviço. Mas era uma igreja que, apesar de todas essas qualidades, ela tinha um problema. Aí eu entro na questão da profetisa. Lá tinha uma falsa profetisa que a si mesmo se declarava profetisa, mas não era. E que ela era, na verdade, uma profetisa diabólica e que ensinava as coisas profundas de Satanás para muitos discípulos. Qual é o cuidado que uma igreja deve ter para não chegar a esse problema catastrófico? Quando a gente imagina uma falsa profetisa que ensina coisas profundas de Satanás e que ensina a igreja a idolatrar, nós talvez imaginemos uma mulher feia, com tridente, uma prostituta com roupas curtas, coladas, levando os homens a prostituírem.
mas nós devemos, amados, ter o cuidado de observar, de sermos fiéis à doutrina. Deus não quer só obra, Deus quer fidelidade à sua doutrina. Nós temos que conhecer a palavra, nós temos que conhecer a Deus, porque no momento o diabo vai vir com uma falsa doutrina, aparentando ser verdadeira. E assim como ele tentou seduzir Cristo lá no deserto, e assim como ele conseguiu seduzir a mulher com seus argumentos no Éden, falando da fruta, Deus deu a ordem, não comerás da fruta, o diabo falou, não tocarás na fruta, e o diabo já deturpou algo ali, ele mudou o sentido. Então é isso que o diabo faz. Quando nós não conhecemos profundamente a palavra, nós somos tendentes a nos desviar dela e a ouvir falsos profetas falando. Falsas profetisas que falam em nome do Espírito Santo, que falam em nome de Deus, aos quais Jesus disse ali em Mateus 5, 6 e 7, falou para eles, eles falaram assim, Senhor, nós te procuramos, nós curamos, expulsamos demônios em teu nome fizemos muitos milagres. Mas Jesus falará para eles ali, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então existem pessoas que caminham em nome de Jesus, que falam em nome de Jesus, mas não praticam as coisas de Jesus e profetizam em nome de Jesus. Como que você vai identificar falsas profetisas? Como que uma igreja, porque aqui eu não estou falando de um leigo, não estou falando de uma simples pessoa que está se convertendo, ou de um indivíduo, mas de uma igreja que tolerava uma falsa profetisa, ensinando falsas doutrinas. Eu acredito que não seja fácil. Não seja fácil. Nós precisamos realmente perseverar, adorar única e exclusivamente Jesus, nos empenhar totalmente em buscar cada dia mais e mais conhecer e praticar a sua palavra, para rejeitarmos, mesmo que seja de lideranças, mesmo que seja de pessoas proeminentes, mesmo que sejam de mulheres aparentemente piedosas, mas que elas não nos apresentem nenhuma doutrina fora daquilo que Paulo tem nos apresentado. E Paulo nos adverte falando sobre isso, dizendo que seja anátema todo aquele que apresentar uma doutrina diferente dessa. Se eu mesmo apresentar, que seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Amados, que nós possamos ser fiéis ao Senhor Jesus e não andar cegamente por conselhos proféticos de falsos profetas. Nós devemos realmente andar pela luz da verdade da palavra de Deus e não andarmos como meninos. Ao vencedor, o que Cristo prometeu ao vencedor? Os que não se contaminaram com a doutrina dos falsos profetas governarão juntamente com Cristo. Aquele que vencer, aquele que não se contaminar, e nessa igreja em Tiatira, apesar de na igreja em Tiatira haver uma falsa profetisa, haviam aqueles que não se contaminaram. Que você, amado, possa ser esse que não se contamine, apesar de na sua igreja local ou no contexto da igreja, no território onde você vive, haver desvios, haver falsidades, haver contrariedades, haver fatos que indicam que Cristo não está totalmente ali. Eu garanto que Cristo pode estar no seu coração, pode estar no meu coração, se nós o seguirmos com todas as nossas forças e nós nos mantivermos firmes. E se nós nos mantivermos firmes, está escrito aqui, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Que nós possamos ser corajosos, perseverar, vencer, para estarmos com Cristo no seu reino eterno. Em nome de Jesus. Amém.